Então, que bom estarmos juntos nesta manhã, não é? Mas bom, e continuamos a nossa carta de Pedro, não é? E a semana passada o pastor Ismael fez a continuação da mensagem que eu tenho estado a tocar, falou um pouco acerca de sofrimento. Na verdade, hoje o tema poderia ser outra vez sofrimento, mas achei que não devia falar sobre isso outra vez hoje, porque hoje o texto fala outra vez. Sofrimento é um tema que se repete muito na carta de Pedro, porque era realmente a realidade que eles estavam a viver. Mas vamos pegar em 4 versículos hoje para estudar a palavra de Deus hoje também. Vamos entregar este tempo a Jesus, orar que o Senhor fale connosco. Nunca cheguei a apresentar o Fred, o pastor Fred, que está aí com a sua esposa. Eles são amigos da Leda, aqueles que lembram-se da Leda, não é? E ele é pastor lá no Recife, não é? Da igreja episcopal. E tem estado connosco, ele mora aqui, a sua filha mora aqui perto, aqui em Hermosinho, o filho. Então eles estão na parte da reforma e vieram passar para cá há um tempo, não é? Então peço para ele poder orar com a palavra de Deus, está bem? Obrigado. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti a Tua palavra, queremos colocar diante de Ti o Teu servo. Abençoa o seu coração, abençoa a sua mente. Amém, Jesus. Dá a ele, Senhor, a instrução do Teu Espírito, para que ele possa trazer até nós prazo cheio da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu não sei se está muito alto ou se podes pôr o retorno um bocadinho mais baixo. Agradeço. Eu estou a ficar surdo, mas ainda assim ainda me ouço que fosse bem. A nossa perspectiva muitas vezes determina a forma o que nós estamos a viver no momento. Por exemplo, imaginem que vocês estão a começar as vossas férias e estão 3 semanas de férias. Imaginem como é que vocês estão. Mas imagina que estamos 2 dias antes das férias terminarem. Qual é a tua perspectiva acerca daquilo que vem à frente, não é? Imagina, por exemplo, que acabaste de casar e tens o teu primeiro filho. Como é que tu te sentes? Agora imagina que tu és avô e estás a casar o teu primeiro neto. A nossa perspectiva muda um pouco, não é? Quer dizer, quando nós, por exemplo, olhamos, por exemplo, para uma doença que nós temos e percebemos que era grave e que o médico diz, a menos que haja um milagre, você tem mais 5 meses de vida. Como é que tu encaras os próximos 5 meses? Então, às vezes, a nossa perspectiva das coisas, quando é adequada, vai muitas vezes determinar a forma como nós vamos viver a nossa vida. E é interessante isto, porque quando Pedro se dirige aos cristãos, daquela altura que estavam dispersos por causa da perseguição, e ele os encoraja a eles a se verem como forasteiros e peregrinos. E se eles tivessem essa perspectiva, que estarem aqui como forasteiros e peregrinos, saberiam que realmente a perspectiva da sua vida era muito diferente. E ao mesmo tempo tinha uma convicção que a vinda de Jesus estava iminente. Na verdade, ela está sempre iminente. Quer ele venha, quer nós possamos ir ter com ele. Então o tempo curto que está diante de nós talvez deve ser um grande motivador para nós vivermos e servirmos a Deus. O iminente fim não era para Pedro um motivo para se separar do mundo, para fazer um esforço grande para obter uma salvação egoísta, mas para se identificar com os outros ainda mais profundamente e ter um impacto de serviço no mundo onde Deus o colocou. E tal como Pedro vê as coisas, também eu acredito que o homem será feliz se a transformação de Cristo mudar o que está à sua volta. Interagindo com o mundo em que nós estamos, nunca isolados, nunca conformados com o mundo, mas experimentando a transformação que Deus quer trazer para nós. No nosso relacionamento, nós falamos as últimas vezes, no nosso relacionamento no nosso trabalho, no nosso relacionamento na nossa família, com os nossos amigos, até com os nossos inimigos, com os irmãos da igreja. Por isso, na verdade, a perspectiva da iminente vinda de Jesus deve ser a maior motivação para nós vivermos vidas transformadas. Então, eu queria que nós pudéssemos ler a passagem, então, que está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até versículo 11. Está bem? 1 de Pedro 4, 7 a 11. Quem encontrou diz? Graças a Deus. Graças a Deus.
Mas há muita gente que encontrou. Estava escrita do nada. Então diz, são 4 versículos, não é? Ora, o fim destas coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Ser mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como o bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. 3 pensamentos que eu queria vos encorajar a ver nesta passagem. Eu acho que era o que o apóstolo Pedro queria fazer para que eles vivessem uma vida realmente à sombra da eternidade. Primeira coisa, vive atento. Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Romanos, o apóstolo Paulo dizia, a noite já está muito avançada. Não? Okay. A noite está avançada e o dia se aproxima. Perto está o Senhor. E lá em Tiago diz, a vida do Senhor está próxima. Então, em várias passagens nós conseguimos ver que esta ideia de que a vinda do Senhor está próxima é uma ideia de que o fim de tudo não é o final de todas as coisas, mas simplesmente o princípio de outras coisas. Então, é muito interessante que esta verdade está clara para todos nós. Se não, olhem para os meus cabelos brancos. Graças a Deus têm cabelo, não é? Se não, olhem para a pessoa com quem vocês casaram, como ela era quando se casou, não é? Às vezes você aquelas fotografias um bocadinho estranhas, não é? Como nós casamos. Isso mostra a mim há 40 anos atrás, não é? E eu vestido de branco, completamente branco. Bonito, branco. Cabelo preto, bem preto, e a minha esposa também de branco. Estamos quase irreconhecíveis. Mas olhando para nós percebemos que a vida passa assim. Então, de certa maneira, esta perspectiva que tu e eu temos que adequar, de que o fim de todas as coisas está próximo, é algo que nós temos que viver intensamente. Eu sei que para quem tem menos de 40 anos isto não faz muito sentido. Mas eu sei que um dia vai fazer sentido para vocês. Porque percebem que realmente a vida é como a flor da erva que cresce e floresce e no dia seguinte murcha. Ou que é como um vento ou uma nuvem que passa. A vida é assim. Outro dia, ao celebrar os meus anos aqui, lembrei-me do episódio em que eu tinha os meus 9 anos e me lembro de tornar-me tio pela primeira vez. A minha sobrinha nasceu. Eu estava a brincar em frente à minha casa e a minha mãe vai pela janela, como sempre fazia. Oh, Paulo! E então anuncia que a minha sobrinha Mónica havia nascido. Foi uma festa. Outro dia, há mais de 20 anos atrás. Eu tinha 9 anos, não é? Há mais de 20 anos. Vocês não sabem. Então a ideia que o apóstolo Pedro está a querer levantar aqui é que o fim não é motivo para pânico, mas para prioridade espiritual. É esta a grande chamada que eu acho que o apóstolo está a querer nos trazer a nós. Paulo, por isso, encoraja-nos a nós a sermos prudentes, a sermos sóbrios, a ser criteriosos e sóbrios. O que é que isto quer dizer? Sermos pessoas que mantêm uma prudência mental. Ou seja, que sabem o que é importante ou o que não é. Que não se deixam arrebatar por repentinos ataques de entusiasmo. Aquelas parvoíces que às vezes os jovens fazem, adolescentes, sabem? Aquelas coisas que eles fazem sem pensar nas consequências. O que ele quer dizer é ser criterioso e pensar nas consequências das coisas. Esta chamada para estarmos atentos, mantermos a nossa sobriedade em contraste com a estarmos embriagados, debaixo do controle de outras coisas. Ou seja, mantém-te com uma consciência
de como estás a viver, uma autoconsciência, uma análise da tua vida. E então aliado aqui à prioridade da oração. E depois é interessante o que Hernandes Dias Lopes diz, a espiritualidade que está, essa capacidade de desfrutar antecipado da vida futura. Ou seja, a capacidade de viver a vida presente sob o signo do futuro. A ideia de que se tu pensares, não é, que nós somos peregrinos, e somos peregrinos e estrangeiros nesta terra, então tu podes viver a tua vida e fazer as tuas escolhas como tal se fosse verdade. Quando nós estamos a passar uma dificuldade, quantos pensam que ela é breve e passageira? Raramente nunca, mas ela é breve e passageira. A palavra diz que a noite que o Salmo fala, né, que obrigado, a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As noites às vezes parecem muito longas, mas elas são tão curtas quanto aquelas que nós dormimos melhor. Então a chamada de vivermos atentos é realmente um grande apelo do apóstolo Pedro. Perante esta realidade que eles estavam a viver, vivei atentos. Ou seja, está alerta. A segunda verdade que ele nos levanta é: tem um amor intenso. Acima de tudo, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações. Ou seja, ele está a tocar em dois assuntos interessantes. Um deles é nós abrirmos o nosso coração e outro deles é abrirmos a nossa casa. Vamos ao primeiro, que é abrirmos o nosso coração, que ele fala, não é? Ele diz: amai ardentemente. A ideia de ardente era como que os músculos tensos de um atleta que estão a arder para ganhar uma corrida e que se esforçam ao máximo para que isso aconteça. Então, tu tens que tomar o amor como algo prioritário em tua vida. O amor não é um sentimento, não é? Quando eu penso neste amor ardente, vai-me lembrar o poema do nosso amigo Luís Camões, não é? Amor é fogo que arde sem se ver, a ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Mas o amor é muito mais que um sentimento. O amor é uma escolha que tu e eu fazemos na nossa vida, de amarmos, porque nós só podemos amar se pudermos escolher. Sentir, nem sempre sentimos amor, mas amar é uma escolha que tu podes fazer na tua vida. E então, Pedro nos encoraja a isto. Sobretudo, tende amor ardente uns pelos outros. O amor cobrirá uma multidão de pecados. Provérbios diz que o ódio excita contendas, mas o amor cobre os pecados. Quando amamos alguém é fácil perdoar. Agora, quando falamos de amar, não é necessariamente sermos coniventes com o pecado, mas também não nos deleitamos em expô-lo publicamente diante dos outros. Eu acredito que assim como Deus te perdoa os teus pecados e os lança nas profundezas do mar, quando verdadeiramente tu perdoas alguém, tu tens que estar disposto a perdoá-lo e lançar aquilo nas profundezas do mar. E não trazer à memória. E eu achei interessante nesta passagem de 4 versículos a importância da mutualidade de uns aos outros que ele fala aqui. Se vocês olharem bem, ele fala amar uns aos outros, ser mutuamente hospitaleiros, servir uns aos outros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a fé não quer para ser vivida sozinho. A fé é algo que nós vivemos em comunidade, uns com os outros. Ninguém é um verdadeiro cristão, 100%, se vive sozinho a sua fé. A menos que não possa estar com outros cristãos. Mas quando encontramos a Bíblia, no Novo Testamento particularmente, encontramos mais de 40 advertências de uns aos outros. E se tu estás a falar uns aos outros, significa que tens que ter mais que uma pessoa. Certo? Quer dizer, a importância é muito interessante isto, porque a fé vivida em comunidade traz uma bênção e uma recompensa e um contributo à nossa vida que nós não imaginamos. Às vezes nós pensamos que há pessoas melhores na igreja do que outros, mas todos que Deus coloca no seu corpo são bons. Todos os membros são bons. É interessante, não é? Porque a carta aos Coríntios nos encoraja a vermos e a dizermos que aquele membro que é menos bonito ou que é menos importante, para nós o honrarmos mais. Então esta ideia da mutualidade na fé e na espiritualidade é algo importante que nós precisamos de resgatar muito. Porque muita gente, e hoje cada vez mais, vemos a fé como algo muito individualista.
E a fé não é individualista. A fé é para ser vivida na comunidade. E é por isso que depois ele fala de uma coisa interessante, que ele diz, sede mutuamente hospitaleiros. É muito interessante essa ideia da hospitalidade. A fé manifesta nas casas. A fé manifesta nos convívios pequenos, em grupos pequenos. É interessante, estive a fazer um pequeno apanhado de alguns versículos do Novo Testamento. Há alguns versículos do Novo Testamento. Saúdo-vos efetualmente no Senhor Áquila e Priscila com a igreja que está na sua casa. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, à igreja que está em sua casa. Salva a igreja entrando pelas casas. E muitos outros. Se vocês repararem, no Novo Testamento, até ao século III, a altura em que veio Constantino, as igrejas funcionavam, a maior parte delas, em casas. Por isso, a hospitalidade não era somente para nos recebermos uns aos outros, mas muitas vezes para ter uma igreja a funcionar lá dentro. E isso era a verdade no Novo Testamento. Era a importância de que nas casas as pessoas podiam se relacionar. E já agora em honra ao nosso irmão Epénito, por causa do nome que o pai dele lhe deu, diz: saudai a igreja que está em casa, saudai Epénito. Aqueles que não sabem como escrever Epénito, está ali escrito, não é? Meu amado, que és as primícias da Ásia em Cristo. Ou seja, a importância de perceber que naqueles ambientes de casa onde se acolhiam também os mensageiros que andavam a viajar, os pregadores e evangelistas, que eram recolhidos nas suas casas num lugar seguro. Mas também, mais do que o acolhimento das casas, era também o facto de que ali se expressava a fé, ali se expressava as igrejas, ali crescia o Evangelho. Daí a importância dos grupos de vida que nós temos aqui na igreja. Queremos realmente reestruturá-los e pô-los a funcionar, e gostaríamos muito de te encorajar depois do verão, porque no verão aqui em Portugal quase tudo para, como já os portugueses sabem muito bem, os brasileiros também já vão sabendo o que acontece cá em Portugal. Mas queremos realmente encorajar, encontrar um grupo pequeno, onde tu fazes parte, onde tu contribuis. Porquê? Porque a Bíblia fala disto. Importante. E é interessante que uma das qualificações dos pastores das igrejas é que têm de ser hospitaleiros. Por isso, um pastor que não gosta de pessoas não pode ter ovelhas. Não deve ser pastor, não é? E realmente a hospitalidade é uma das práticas do Novo Testamento, muito importante, que eu acho que Deus dá uma das marcas para a igreja. Então, este é o segundo grande pensamento do apóstolo Pedro, que é amar intensamente. Porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bem, todos ouvimos, não é? Todos ouvimos o que foi dito, não? Ouvimos. E esta é uma palavra muito forte dentro da carta de João. Ele é muito forte neste ponto. Eu acho que é simples de compreendermos. Se tu pensares que a essência de Deus é amor, então alguém que se recusa a amar não pode ser de Deus. Deve questionar-se a si próprio. Imagina alguém que é português e não fala português. É ridículo, não é? Até uma criança fala português. Ou seja, é esperado de alguém, na sua essência, que revele a sua identidade. E se Deus é amor, então só se pode esperar que nós sejamos. Então esta ideia de termos um amor intenso, este amor ardente, é o grande conselho que o apóstolo Pedro está a dizer aqui. Porquê? Sabem porquê? Porque possivelmente Pedro, tal como nós, nas nossas igrejas, também temos problemas de relacionamentos. Na igreja não existe isso. A igreja está tudo com asas a voar, não é? Só que ainda se batem uns nos outros. É por causa disso que há problemas. É por causa das asas que vão batendo umas nas outras, não é? Ou seja, a importância de lidarmos com os relacionamentos. E a terceira ideia muito interessante é uma ideia de nós servirmos com dedicação. Servir uns aos outros. Esta é uma ideia central no Novo Testamento. Como sabem, Paulo por várias vezes fala acerca disto, em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, em Efésios 4.
A igreja, o corpo de Cristo, espera que cada membro do seu corpo use a capacidade que Deus lhes confiou para que todos na igreja possam ser abençoados e o mundo perdido seja alcançado. Cada um, diz a palavra ali, administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, ministre segundo o poder que Deus lhe dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. É muito interessante esta ideia. Algumas coisas antes de avançarmos. A primeira ideia é conforme o dom que recebeu. É Deus que nos dá os dons, as capacidades, os talentos. É Deus que nos confia oportunidades. É Deus. Não és tu que és mais inteligente que ninguém, mais capaz do que ninguém. É Deus que te dá. Então, ao exercermos o que quer que seja, devemos exercê-lo com temor e tremor. E com responsabilidade. Eu lembro muito bem uma altura da minha vida em que eu entrei numa coisa sem sentido, que era não me preparar convenientemente para pregar, porque afinal eu já sou pregador de carreira, não é? Aceito muito falar, tenho o dom da palavra, mais disso, mais disso, mais disso. E houve uma altura em que eu comecei a ver que eu pensava muito pouco tempo. E Deus, nessa altura, porque Deus fala, mais que vocês, o que nós às vezes pensamos, o Espírito Santo falou mesmo comigo, olha lá, ou tu te portas bem, ou eu vou-te cortar as pernas. Foi claramente isso que eu ouvi de Deus. Então, às vezes, o dom não é para nós nos mostrarmos, o dom é de Deus. Era como se eu pegasse uma roupa que te emprestaram, porque ias para um casamento não tinhas dinheiro para comprar uma roupa nova, não é? E davam uma roupa a ti, tu estavas lá e mostravas a roupa a toda a gente como se fosse tua, mas não era tua. Alguém te deu. O dom é aquela capacidade que Deus tem, é aquela dádiva de Deus. Por isso é que no final, no versículo 11, diz: para Deus toda a glória e honra, não é para ti, é para Deus. Não é? E claro, acho que uma das coisas que nós todos precisamos, quando Deus nos faz crescer, os dons que Deus nos dá, é mantermos o espírito humilde e ensinável. É esta convicção profunda na nossa alma de que tu fazes ou não fazes, o que tu és capaz é por causa de Deus que está em ti. E pensando nos dons, eu preciso pensar em três coisas, porque às vezes nós pensamos nos dons, é somente os dons, os talentos, não, mas tem que pensar em três coisas contigo. A primeira delas, falta aqui uma imagem que eu acho que desapareceu, mas não importa. O tempo. O tempo que Deus te dá. Não é? É muito interessante porque o tempo é aquela dádiva de Deus todos os dias, que vem e que se gasta 24 horas por dia, 7 dias por semana. A mordomia do tempo é reconhecer que o tempo que tu tens, que eu tenho na minha vida, é uma dádiva de Deus. Por isso, quando tu oras a Deus assim de manhã, dizer: Deus, que hoje seja um dia abençoado, que eu possa abençoar alguém, e que de repente começas a falar com alguém e aquela conversa parece que não vai muito longe e tu ficas chateado assim: Deus, porquê que eu tive que gastar tempo com essa pessoa? E Deus te diz assim: não te lembras que tu oraste para usar bem o teu tempo e abençoar alguém? Às vezes nós oramos coisas, Deus responde e nós nos esquecemos daquilo que orar. O tempo é uma dádiva de Deus. Quando tu oras a Deus e entregas o teu tempo a Deus, é aquela riqueza que tu podes usá-la. Por isso é que o Salmo lá no Salmo 90, o Salmo de Moisés diz: ensina-nos a contar os nossos dias de forma a alcançarmos corações sábios. Contar os nossos dias. No Efésios fala remir o tempo, ou seja, tirar o máximo proveito do tempo. Tirar o máximo proveito não é fazer tudo fazer tudo assim a correr, não. É aproveitar o tempo que Deus te dá. Saboreares o tempo. Saberes que o que estás a fazer faz bem à tua alma. Tempo para descansar, tempo para amigos, tempo para família, tempo para trabalhar. Não há amém aqui, não. Tempo para trabalhar, tempo para encontrar Deus. Há tempo para tudo. Remir o tempo significa aproveitar o tempo que Deus te dá, aquela dádiva, não é? E fazeres a mordomia dele, ou seja, usares porque Deus te deu. E sabes quando é que tu percebes que Deus te dá? Quando ficas direto de cama. E tu dizes assim: logo hoje. Às vezes nós fazemos aquelas coisas, nós não percebemos que o tempo,
a mobilidade, não é? Às vezes, claro, tu e eu vemos pessoas que nós percebemos as limitações que eles têm, por doenças que têm, e claro, às vezes aquilo mexe com as minhas entranhas, não é? Com o meu estômago. Ao ver aquela pessoa assim a sofrer e tudo isso, mas Deus te dá tempo, todos os dias, e tu escolhes como vais usá-lo. É a tua opção. É um dom que Deus te dá. O tesouro também. Tem a ver com as ofertas que nós trazemos para Deus. Aos meus 15 anos entreguei a minha primeiro dízimo. Foi 150 escudos. Se eu vou fazer o câmbio, significa 0,75 cêntimos. Gente, foi há mais de 40 anos. Era o que era. Mas desde então, não é? Nós, como família, temos tornado isto algo importante. Porquê? Porque ou nós governamos o dinheiro, ou o dinheiro governa-nos a nós, não é? Há mais de 2.000 versículos que falam sobre o dinheiro e as finanças, não é? Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. A Ana dá um curso sobre este assunto, muito interessante, não é? Que também começámos aqui há muitos anos atrás na igreja, porque a forma como tu usas o teu dinheiro vai determinar muitas vezes o quão preso ou quão liberto tu vais estar. Não é? E eu acho que há tanto a aprender a falar sobre isto. O Novo Testamento está cheio de histórias sobre esse assunto, não é? Uma das parábolas de Jesus diz assim: e ouvindo estas coisas ele prosseguiu e contou uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se iria de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem partiu para uma terra remota a fim de tomar posse um reino e voltar depois. Chamando 10 servos, deu-os 10 minas. E disse: negociei até que eu venha. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganho negociando. Então a ideia de que o rei nos confia. Eu e tu necessitamos compreender que o dinheiro, o tempo e os recursos que nos são confiados por Deus é uma forma de sermos avaliados e dos quais Deus nos irá pedir contas um dia. Porque Jesus diz nessa mesma passagem: porque se nas coisas injustas não fostes fiéis, quem vos vai confiar as verdadeiras riquezas? O que ele está a dizer é que o dinheiro em si é menos importante do que outras riquezas. Mas se nós não formos fiéis na administração daquilo que Deus nos dá, Ele não nos vai dar riquezas maiores. Então a importância de nós sabermos usar os recursos financeiros que Deus nos dá. Todos os meses, como igreja, também procuramos administrar bem o que Deus nos entrega a nós. Procuramos abençoar famílias missionárias que nós ajudamos todos os meses. Procuramos investir no projeto que queremos da igreja, que queremos plantar em Gaia. Todos os meses, cerca de 20% do dinheiro da nossa igreja vai para estes projetos, fora da nossa igreja. Mas se fôssemos contar o que nós apoiamos o pastor Ismael, estaria perto de 50% do dinheiro que nós damos. Então, como igreja, nós procuramos também ser cuidadosos da forma como usamos o dinheiro que Deus nos confia. E por isso também há muita transparência da nossa igreja em relatórios financeiros, da forma como todos os anos mostramos à igreja como nós usamos o que Deus nos confia. Um homem disse, achei muito interessante, a carteira e os extratos bancários são documentos teológicos, porque mostram aquilo em que as pessoas acreditam. E eu acho muito interessante, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a última coisa, que é os talentos, ou as capacidades. Administre, diz aqui, aos outros. Usar os dons como dispenseiros. É muito interessante. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A ideia de administrar, a ideia de um mordomo que está ao serviço de Deus. Havia uma palavra que é dispensória. Vem da palavra dispensatória, dispensar, ou dispensador, que era a pessoa responsável pelas coisas domésticas da casa. Ou seja, ao administrar as coisas naquela casa, ele era obrigado em ter em conta os interesses do seu patrão.
E em tudo era responsável por isso. Por isso, tu eres mordomo de uma casa. Agora não existe muito isto. Alguns já têm algumas mordomias, que é em Portugal, mas pouco, claro. Mas quando tem um mordomo, a pessoa não faz o que quer com o dinheiro. E com o recurso, ele é responsável diante do seu patrão. E esta é a mesma ideia. Que Deus te dá capacidades e aquilo não é teu. Aquilo é de quem? O teu patrão. E se tu não fazes bem uso daquilo, o patrão vai... Então o que é que estás a fazer com aquilo que é meu? Então se calhar daí vem as perguntas para nós, não é? O cristão deve estar sempre consciente de que nada do que possui, seja em bens materiais ou aptidões pessoais, é seu. E na verdade, naquela parábola do Mateus capítulo 25, não é? Há a história que Jesus conta, não é? A história que Jesus conta acerca daqueles 3 servos a quem o Senhor confia talentos e depois pede contas dele. E no final, um deles, que só recebeu um talento, ele diz assim: eu sabia que tu eras um homem duro e mau. E o Senhor, olhando para ele, diz assim: mau e negligente servo. Imagina, tu sais daqui e diz assim: Samuel, mau e negligente servo. Clica cartão de visita. Imagina o que é que tu podes escrever no teu cartão de visita, na perspectiva de Deus. Assusta, não é? Assusta pensar que o que Deus escreveria no meu cartão de visita como servo. Eu acho que... Alguém já viu este cartaz aqui na igreja? Já viu isto em algum lado? Alguém já viu? Só quem viu? Houve muita gente que não viu ainda. Pô, está ali à frente. Eu sei que está pouco visível. Mas isto é uma oportunidade para tu conheceres o que está... Mas mesmo ali à cena tu vês. A oportunidade de conheceres o que tu podes fazer para abençoar outros. Usar parte do teu tempo para abençoar outros. Às vezes nós queixamos, não é? De que são sempre os mesmos a fazer as coisas. Há uma entrevista, um jornalista uma vez entrevistou um treinador profissional e perguntou-lhe qual é o contributo que o futebol profissional tinha para a condição física nacional. Qual o contributo do futebol profissional para a condição física nacional? E o treinador respondeu assim: absolutamente nenhuma. O jornalista ficou surpreendido e disse: pode explicar melhor o que você quer dizer? Bem, a minha definição do futebol profissional é esta: 22 homens num campo que desesperadamente precisam de descanso e 50 mil pessoas num estádio que desesperadamente precisavam de exercício físico. Muitas vezes de forma semelhante na igreja, não é? Há um punhado de pessoas que precisam desesperadamente de descanso e há uma multidão de gente que precisa desesperadamente de exercício físico. Por isso, é preciso mudarmos as coisas. É preciso mudarmos as coisas e pensarmos que todos nós estamos no campo de missão, que é lá fora. Todos estamos. E o versículo 11 é muito interessante, que ele fala acerca de como é que o serviço se manifesta. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve. Fala das duas coisas interessantes que eu acho muito bonito, que é a diaconia da palavra, é a capacidade de nós falarmos aquilo que nós dizemos, não é? E falar de acordo com a mensagem de Deus. Abrir a boca para abençoar o irmão. Não dizer o que ele pensa, mas dizer o que Deus pensa do assunto. É interessante que Hernandes Dias Lopes diz assim: o pregador não gera a mensagem, e ele transmite-a. Há muita gente que está a gerar mensagens, a produzir mensagens. E para produzir mensagens vais à inteligência artificial e coloca lá um tema que dá a mensagem toda. Mas aquilo não é teu. Aquilo pode ser bom, pode ser mau, não importa. Mas a ideia é que quando tu estás a comunicar, deves comunicar o que Deus está a comunicar e ter a certeza que é Deus que está a falar. Os oráculos de Deus. Aqueles que ouviram a Deus. E depois fala de diaconia, do serviço da palavra, da mesa, que é o serviço prático. Aquela oportunidade de servir com a tua vida, de fazer coisas. Ele fala, por isso, se alguém fala, e depois diz, se alguém serve. Ou seja, atos práticos de amor. E é muito interessante. Ele diz assim: faça na força de Deus.
Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os dois ministérios de falar e de viver são dependentes da graça de Deus. E é muito interessante que ele diz, não é? Que ele diz, que fala, no versículo anterior, ele diz como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Isto é bonita a imagem, porque é uma imagem de que é como se havia vários espelhos que mostravam a graça de Deus multiforme, de muitas maneiras. E quando nós vemos o serviço que é feito por várias pessoas, é feito mostrando a grandeza deste Deus, que se manifesta de muitas maneiras e de muitas formas. A beleza de Deus. E ele diz, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Ou seja, a graça de Deus se manifesta na igreja na medida em que os crentes usam os seus dons para auxiliar uns aos outros. Mas no final de tudo, é a glória de Deus. Os monges beneditinos têm um lema, a divisa deles é In omnibus glorificamus Deus. Quer dizer, para que em tudo Deus seja glorificado. Para que em tudo Deus seja glorificado. Então, poucos versículos, demasiados desafios. Não sei. Acho que Deus nos encoraja nessa passagem realmente a estes três grandes pensamentos. Viva atento. Os dias são do fim. Ama intensamente. Serve com dedicação. Eu não sei qual a área em que, se tu tivesses que responder a Deus hoje, terias que dizer, bem, eu estou em falta naquela área, eu preciso de mudar aquilo. Bem, eu não sei como é que tu vais responder a Deus hoje, mas sei que estás a responder a Deus hoje. Agora mesmo estás a responder a Ele. E estás a dizer a Ele, eu vou abraçar ou vou rejeitar. Eu vou viver ou vou recusar. Eu vou dizer que sim ou vou dizer mais tarde. Eu vou dizer agora ou vou dizer talvez, eu vou pensar no assunto. E quando nós dizemos eu vou pensar no assunto, quer dizer que nós não vamos pensar no assunto, porque a parábola da semente diz que quando nós pensamos muito, um pássaro vem e leva a semente. Isso fala acerca do diabo que vem e que leva a palavra. Então o meu desafio para ti, porque o Sermão da Montanha, depois de Jesus falar aquela mensagem toda, que é realmente tremenda. Eu acredito que se nós pudéssemos a Bíblia toda e ficássemos com o Sermão da Montanha, sabíamos como viver a nossa vida cristã. E no final daquele sermão todo, ele termina de uma forma simples, contundente e frontal, que diz, o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E vem tempestades, e a casa permanece firme. Mas o homem imprudente é aquele que edifica a sua casa sobre a areia. E quando vêm os desafios e os problemas, ela vai-se embora, a casa se destrói. O homem prudente é aquele que recebe a palavra que ouve e a pratica. Por isso, se tu queres ficar firme quando vierem as tempestades, a única forma é que tu vivas atento, mais intensamente, servir com dedicação. Todos nós temos na nossa vida momentos difíceis, momentos em que não queremos ver pessoas, certo? Momentos em que precisamos de um time-out, tempo fora. Minha esposa sabe quando eu digo assim, eu vou ter que dar uma volta. Ela sabe que eu não estou a aguentar ficar lá, não é? Não é por ela, às vezes é comigo mesmo. Por alguma coisa que eu estou a lutar, eu preciso de um time-out. Houve alturas na minha vida em que eu pensei seriamente, se calhar errei na profissão, nunca devia ter sido pastor, afinal não. Às vezes, olhando para algumas pessoas que eu tentei discipular, parece que não fiz bem. E pensei em desistir várias vezes. Há pessoas que dizem que nunca se deve dizer isto, mas eu acho que devemos ser sempre honestos. Não ter medo de ser honestos. E houve alturas em que eu pensei, não vale a pena continuar. Mas sabes, quando tu persistes, tu vês a beleza do que fica para trás. E é como num casamento, não é? Quando vem para os tempos difíceis e que tu pensas, passam-te mínima ideias para a cabeça, dizer assim, epá, o que é que eu fiz para casar com essa pessoa? Eu me ter enganado, eu tive um pesadelo que eu ela, não é?
Mas quando tu depois despertas e dizes, não, vou persistir, porque nós somos estrangeiros e forasteiros nesta terra. Quando nós persistimos na vontade de Deus, o que é que vai acontecer? Um dia tu vais olhar para trás e tu vais ver que valeu a pena. Tu vais ver que valeu a pena. Porquê? Porque tu fizeste o que Deus quer que tu faças. E o que Deus quer que tu faças é sempre melhor do que aquilo que tu queres fazer. Sempre melhor. E por isso persiste. É o meu conselho para ti. Mas é difícil. Pois é. Claro que é difícil. Por isso é que ele fala de sofrimento. Olha, o versículo a seguir, que eu só vou ler, diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É logo a seguir, gente. O brasileiro diz, é mole não. Ou seja, não é moleza, gente. Nós temos que escolher, e eu quero te encorajar nesta manhã a escolheres isto. Abrir as tuas antenas, estiveres atento para os dias em que estamos a viver. Jesus está prestes a vir, ou nós estamos prestes a ir. Ama intensamente. Ama intensamente, com aquela dor de amar. Não é o prazer de amar. É a dor do músculo que sofre quando um atleta quer correr além dos seus limites. O amor às vezes é assim. Isso serve como dedicação, porque o que estás a fazer não é teu, é Deus que está a fazer em ti. E nestes dias tu e eu vamos pedir contas. Eu acho que o que ele vai pedir contas não é tanto coisas floreadas que nós vemos. Tu amaste, tu fizeste realmente por amor, tu sabias que era eu que estava ao teu lado a ver tudo. Não é? Ele sabe tudo da tua vida. E por isso, escolhe a vida. Escolhe a vida. Não tem uma alternativa para ti a não seres vive atento, ama intensamente, serve com dedicação. Serve com a palavra ou serve com a tua vida. Mas falo debaixo do poder de Deus, porque é Ele que vai dar dedicação para isso. E certamente à minha memória, não é? Foi tantas vezes pessoas simples que mudaram a minha vida. Pessoas simples com atos de amor. Há uns 8 anos atrás, alguém mandava mensagem dizendo: eu estou a orar por ti. Vocês não imaginam quanto aquela mensagem me abençoou. Não imaginam. Na verdade, eu nem sabia quem era a pessoa. Não conhecia o número dela. Depois descobri quem era mais à frente. Mas às vezes vocês não imaginam o poder de uma oração por alguém. Então, quando nós fazemos isto de coração, nós não podemos imaginar o impacto da nossa vida, da tua vida, da minha vida, da vida de outros. Não é preciso muita coisa, gente. É preciso algo. É preciso tu abrir o teu coração para o que Deus quer fazer através de ti. Eu não sei pregar. Não há problema, gente. Tu podes fazer tanto com a tua vida. Tanto com a tua vida. Eu te quero encorajar a fazer isso, a servir a Deus.